Olá, minhas saudações a todas as pessoas que estão acompanhando este componente de fomento e financiamento do patrimônio cultural. Esta é a nossa terceira videoaula deste componente e vamos falar um pouco sobre as fontes de mobilização de recursos. O que eu quero dizer com isso? É que aqui buscaremos compreender onde os recursos podem ser acessados. Quais são as instâncias que devem ser mobilizadas na busca por recursos? Para iniciar as nossas reflexões neste campo, trouxe algumas questões provocadoras. Quais fontes podem ser acessadas na busca por mobilizar recursos para o campo da cultura? Quais são as características de cada uma destas fontes? Existem diversas fontes que podem ser acessadas na busca por recursos, seja para aplicação no âmbito social, seja para aplicação no âmbito cultural, seja para projetos e ações que envolvem questões socioculturais, uma vez que muitas vezes essas questões podem estar interrelacionadas. Dentre as fontes mais tradicionais na busca de recursos para projetos culturais ou sociais, podemos elencar a cooperação internacional, sobretudo as agências de cooperação internacional, sejam elas não governamentais, bilaterais ou multilaterais, o Estado, em suas diversas instâncias, e aqui estamos falando dos recursos públicos, as fundações, as empresas e os indivíduos. Nesta videoaula, vamos falar brevemente de cada um deles. A cooperação internacional vincula atores públicos e privados para gerar desenvolvimento com a ajuda de um país considerado com um nível mais elevado de desenvolvimento socioeconômico. Quando falamos de cooperação internacional, incluímos as agências oficiais dos países e os organismos multilaterais, mas também organizações não governamentais, fundações privadas, corporações ou empresas que realizam filantropia e ações de ajuda internacionalmente. As fundações, por sua vez, são criadas com o propósito de apoiar atividades filantrópicas. Normalmente, possuem processo de solicitação de recurso padrão. As fundações nacionais normalmente desenvolvem projetos próprios e algumas têm linhas de financiamento para outras entidades ou projetos externos. As empresas geralmente financiam projetos sociais ou culturais por razões que estão relacionadas a marketing, imagem positiva para a empresa, incentivos fiscais, e criar um ambiente de responsabilidade comunitária que poderá ajudá-la a atrair novos clientes. Empresas podem apoiar eventos ou outros projetos que tenham visibilidade e que não sejam controversos. Ao optar por buscar recursos junto a empresas, é necessário ter conhecimento das linhas de apoio, das estratégias de marketing e dos públicos da empresa. Se por um lado a entrada em cena das empresas traz vantagens, por outro levanta uma série de riscos e preocupações, como a subordinação dos interesses públicos aos interesses privados, a alteração da agenda pública global de forma a concentrar as prioridades em temas, regiões e países que apresentam mais chances de sucesso, evitando assim enfrentar os desafios estruturais que produzem e reproduzem miséria. Aumento da influência política das transnacionais, de forma que estas acabem obtendo vantagens comerciais. Apresentação de problemas sociais como problemas tecnológicos, que, portanto, requerem soluções somente no campo tecnológico. Como acreditar, por exemplo, que os problemas educacionais se resolvem com a distribuição de laptops de baixo custo, ou entender que a desnutrição é erradicada com o fornecimento de compostos multivitamínicos, que não têm qualquer relação com os hábitos alimentares das populações beneficiárias. Do mesmo modo, quando tratamos do campo da cultura, é preciso ter ciência de que empresas têm interesses próprios. Os indivíduos, por sua vez, são historicamente a fonte que mais doa recursos na área social no mundo. A mobilização de indivíduos para apoio a uma causa ou um projeto
requer disponibilidade de tempo para a construção e manutenção do vínculo, assim como o estabelecimento de uma comunicação regular com os atuais e potenciais doadores, possível a partir de uma base de dados. Existe uma ampla faixa de doadores potenciais para uma causa ou para um projeto, cada um com diferentes características, cada um com uma motivação diferente, cada um preferindo uma forma de participar e cada um precisará ser alcançado por um caminho diferente. Quando tratamos dos indivíduos como uma fonte para a mobilização de recursos, nos referimos também ao trabalho voluntário. Existe uma grande tradição de doação e engajamento voluntário nas organizações nacionais e internacionais da Europa e América do Norte. Muitas dessas organizações articulam sua ação política e sua sustentabilidade com base em uma ampla rede de apoiadores e de ativistas. No Brasil, as doações de indivíduos e a participação com trabalho voluntário tradicionalmente ocorrem em organizações religiosas e de assistência social. O vínculo historicamente predominante nas relações é o religioso. Uma ampla rede de apoiadores vai além do apoio financeiro regular. Permite dispor de um cadastro de pessoas que podem ser mobilizadas para campanhas, eventos, petições, abaixo-assinados, etc. É muito importante lembrar que indivíduos precisam ser mobilizados para apoio político, para pressionar instâncias e atores do poder público, por exemplo. Precisamos tratar ainda do Estado, em suas diversas instâncias, pensando nele como uma fonte de recursos, ou mais precisamente, falar sobre os recursos públicos. Aqui estamos falando de recursos que podem ser provenientes de diferentes esferas. Organizações de utilidade pública, por exemplo, já recebem indiretamente recursos quando deixam de pagar algum imposto. No caso dos recursos públicos, existem diferentes tipos de financiamento. Recursos oferecidos na forma de incentivos fiscais a apoiadores privados, que são recursos disponibilizados na forma de dedução de impostos devidos por pessoas jurídicas ou físicas, aqui se encaixa a Lei Rouanet, por exemplo, e recursos acessados por meio de editais de fomento específicos. Do ponto de vista das modalidades de formalização da relação com o Estado para acesso a recursos públicos, temos o contrato, que se aplica em casos em que os interesses das partes são divergentes, nos quais o Estado compra bens ou serviços de organizações não governamentais e empresas, segundo a legislação de licitações vigentes, seja na forma de concorrência pública, de tomada de preços ou de convite. O convênio, nos quais os interesses dos participantes são comuns, resultando em cooperação mútua na qual ambas as partes aportam recursos. O termo de parceria, no qual as relações de repasse de recursos públicos estabelecem uma forma mais simples do que os tradicionais convênios. Por fim, cada fonte, seja o Estado em suas diferentes instâncias, sejam as empresas, sejam os indivíduos, sejam os atores da cooperação internacional, sejam as fundações, cada um será mobilizado e acessado de forma diferente. E será necessário ter um profundo conhecimento sobre cada um deles. E é fundamental que a gente não esqueça, não se captam recursos apenas, mas se desenvolvem relacionamentos, parcerias. Dentre as fontes apresentadas, consideramos estratégico falar mais especificamente sobre os recursos públicos no fomento e financiamento da cultura no Brasil e, particularmente, do patrimônio cultural. Deste modo, na próxima videoaula, falaremos e faremos uma breve abordagem sobre algumas políticas e mecanismos de fomento à cultura no Brasil contemporâneo, com foco nas políticas públicas.
Eu espero que essa videoaula tenha motivado os interesses de cada um e cada uma por este componente e pelas discussões e reflexões a ele vinculados. Seguimos navegando por estes mares do fomento e financiamento à cultura no Brasil. Até já!